Olá, eu sou o Dr. Mário Araújo e esse é o canal Tireoide na Prática. E hoje nós vamos responder uma dúvida que gera bastante ansiedade nos pacientes. O câncer de tireoide pode se espalhar para os linfonodos do pescoço? E se isso acontecer, qual o significado disso? A resposta curta é sim e é comum. E isso não significa necessariamente um mau prognóstico. Vamos entender os dados com clareza. Com que frequência acontece a metástase para os linfonodos? O câncer diferenciado da tireoide, especialmente o carcinoma papilífero, costuma envolver os linfonodos cervicais em cerca de 20 a 50% dos casos, quando avaliados com técnicas histopatológicas padrão. Esse número pode ser ainda maior quando se usam métodos de detecção mais sensíveis, as chamadas micrometástases, que são lesões menores de 2 milímetros e são encontradas em até 90% dos casos. Isso coloca o comprometimento linfonodal como uma das características mais frequentes, mais comuns desse tipo de tumor. E é por isso que a avaliação pré-operatória do pescoço é uma parte essencial do planejamento cirúrgico. E a diferença entre micrometástase versus macrometástase? A diferença importa. Nem todo comprometimento linfonodal tem o mesmo peso clínico. Essa distinção é fundamental. Micrometástases menores de 2 milímetros, quando restritas ao compartimento central do pescoço, também chamado de nível 6, não parecem impactar a sobrevida e não aumentam o risco de recorrência de forma significativa. Elas não alteram a conduta cirúrgica de forma isolada. Já as macrometástases têm implicações clínicas relevantes, especialmente quando localizadas nos compartimentos laterais do pescoço, que exigem dissecção cirúrgica direcionada e influenciam o estadiamento e o segmento pós-operatório. Mas o simples achado de linfonodos comprometidos não define o prognóstico. O tamanho, o número e a localização dessas lesões é o que orienta a conduta. E onde os linfonodos costumam ser afetados? A distribuição das metástases linfonodais no câncer papilífero da tireoide segue um padrão anatômico preferencial, níveis 3, 4 e 6, chamado de compartimento central, e cadeia jugular inferior e média são os mais frequentemente envolvidos. Já o nível 2, que é a cadeia jugular mais alta, é o menos comumente acometido, exceto nos tumores originados no polo superior da tireoide, que tem maior tendência a produzir o que nós chamamos de skip metástases. Pula o padrão habitual e atinge diretamente os níveis 2 e, ocasionalmente, o nível 3 cervical. Esse padrão precisa ser conhecido pelo cirurgião para garantir uma dissecção adequada e evitar reoperações. Mas como nós avaliamos os linfonodos antes da cirurgia? O ultrassom pré-operatório é a principal ferramenta de avaliação. Ele identifica os linfonodos cervicais suspeitos em 20 a 30% dos casos e pode modificar a abordagem cirúrgica em até 20% dos pacientes. Mas o ultrassom tem limitações importantes para visualizar os linfonodos do compartimento central, porque a tireoide em si obstrui a janela acústica nessa região, em parte dessa região. Por isso, a avaliação clínica pelo cirurgião também é fundamental. Quando há suspeita do comprometimento linfonodal, a confirmação é feita por punção aspirativa guiada pela ultrassonografia, com a citologia e, muito importante, é a dosagem da tireoglobulina no lavado da agulha. Esse método é especialmente útil quando os linfonodos têm aspecto cístico, situação em que a citologia isolada pode ser inconclusiva, porque as células ficam diluídas nesse conteúdo de lesão cística. E o que isso significa para o prognóstico? Essa é a pergunta que mais preocupa os pacientes. E a resposta baseada em evidências traz alívio na maior parte dos casos. O comprometimento de linfonodos no compartimento central por micrometástases, que são as menores de 2 milímetros,
não afeta a sobrevida global e não aumenta o risco de recorrência de forma clinicamente relevante. Já o compartimento lateral, com macrometástases maiores de 2 milímetros, aumentam sim o risco de recorrência regional, mas o tratamento cirúrgico adequado com dissecção do pescoço direcionada é bastante eficaz nesses casos. O prognóstico do carcinoma papilífero de tireoide permanece excelente mesmo com a presença de metástases linfonodais, desde que o tratamento seja completo e o segmento seja estruturado. Um resumo rápido: o comprometimento de linfonodos é frequente, muito frequente no carcinoma papilífero da tireoide, ocorrendo em 20 a 50% dos casos, com técnicas padrão e podendo chegar a 90% se nós pesquisarmos por micrometástases. As micrometástases no compartimento central têm impacto clínico bastante limitado e não alteram a sobrevida de forma significativa. Já as macrometástases, especialmente as laterais, exigem uma adição cirúrgica direcionada e podem influenciar o segmento pós-operatório. O ultrassom pré-operatório é essencial e pode mudar a conduta em até 20% dos casos. O prognóstico do câncer papilífero permanece excelente mesmo quando nós temos linfonodos comprometidos por metástases, se o tratamento é adequado. Muito importante, você já observou se tem o número de linfonodos, o tamanho do depósito metastático e uma informação incluída também na atualização de 2022, se existe extensão extranodal, quando a metástase extrapola os limites do linfonodo. Esses são dados muito importantes porque eles podem também influenciar no prognóstico e no acompanhamento do câncer de tireoide. Se você achou esse conteúdo útil, deixa o seu like, compartilha com outros profissionais ou pacientes. Não se esqueça de seguir o canal Tireoide na Prática para mais conteúdos como esse. Um abraço e nos vemos em breve.